Muito bem, vamos para a próxima palestra, e essa palestra será online. Será com Vitor Pajaro, graduação na Michigan State University, nos Estados Unidos, em Finanças, Economia e graduação de honra em empreendedorismo pelas contribuições no ecossistema, experiência profissional em desenvolvimento de novos negócios, The Match, incubadora de 2017-2019, Associate Red Seller Ventures, 2018-2019, Absed Ventures, 2019-2020, agora vem o nome aqui, Revenue, que eu não sei o que é, Operation Manager, D1, da Zenith, né? E depois Ground Product Manager, 2021-2022, Rocket Chat. Depois me corrija esse nome todo aqui, porque, pelo amor de Deus, investimentos e Stella Investimentos atualmente. Acho que já podemos contar com a presença, com a participação do Vitor Pajaro no telão. Vitor, me ouve? Já estamos com a imagem aqui no auditório, está sendo visto por todos. Consegue nos ouvir? Fala, pessoal, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Perfeitamente, está chegando aqui em alto e bom som. A partir de agora, então, a palestra é contigo. A palavra é sua. Maravilha. Bom, gente, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Como foi apresentado aí, meu nome é Vitor, sou mineiro de nascença, mas hoje estou morando por Floripa. Bom, acho que tema aqui hoje, falando um pouco do mercado de engenharia, né, como que inovações estão trazendo um papel aí para estar alterando toda essa cadeia. A minha ideia aqui hoje é contar um pouco, não só da minha trajetória, mas tocar um pouco em Astella. Eu adoraria talvez fazer um punch com como que revoluções tecnológicas e o momento atual financeiro que a gente vive pode contribuir para essa construção de um futuro. Vou tentar trazer algumas referências históricas aqui. Acho que acredito bastante que olhar para a história, para o passado, ajuda a gente a estar compreendendo um pouco mais do que pode estar por vir. Acho que, como diriam, né, a história não se repete, mas ela rima bastante. Bom, então, acho que passando rapidamente aqui, né, quem sou eu, por que eu estou falando isso? Eu sou filho de empreendedores, então, desde cedo, me envolvi no ecossistema, não só empreendedor, mas acho que empresarial de uma forma geral. E quando eu fui para a faculdade estudar, eu fiz uma faculdade federal, fiz um ano de federal e decidi ir para os Estados Unidos, abandonei, comecei do zero a faculdade, muito por uma insatisfação, acho que de como que a educação, principalmente brasileira, principalmente nas instituições federais aqui públicas do Brasil opera, né? Ela não te ensina a pensar, acho que ela traz muito como que você tem que chegar até uma resposta e é uma resposta pré-condicionada, né? Então, se você vai fazer um cálculo, não importa se você chegou na resposta certa, mas importa se você fez o caminho que te deram, né? Então, não te dá esse pensamento crítico, pensamento independente. Eu vou também passar um pouco mais de por que isso cada vez mais é importante, principalmente nos tempos atuais. Já na faculdade, é muito comum lá fora, né, estudando em Michigan, as faculdades terem endowments, né, que são mecanismos de incentivo e de investimento da faculdade como um todo, mas que eles têm como um dos objetivos é reter a propriedade intelectual da faculdade, né? Isso é algo que a gente tem visto começando aqui no Brasil, aqui em Florianópolis, a UFSC começou através de um endowment recente para justamente fomentar as pesquisas que estão sendo criadas dentro das faculdades para que esses pesquisadores, eventualmente empreendedores, deem sequência nos seus projetos e consigam ter benefícios, né, colher frutos desses projetos. E, tendo em vista esses endowments, foi uma das casas onde eu trabalhei na faculdade sobre duas perspectivas. Primeira, numa incubadora, que é onde é um mecanismo para poder auxiliar estudantes que querem empreender, né? Então, ela provê consultoria para esses estudantes para conseguir entender como desenhar um modelo de negócio, como fazer alguma análise financeira de viabilidade, para que eles tangibilizem melhor esse projeto. E numa segunda frente, num fundo de venture capital da faculdade, que era justamente mirando em reter essa propriedade intelectual da universidade, né? Decidi voltar para o Brasil, isso há 5 anos atrás,
muito pelo momento que a gente está vivendo aqui agora, né? Há 5 anos atrás já era claro que ia ter todo esse boom de inovação e aumento dos investimentos aqui na cadeia de tecnologia, né? Isso foi um pouco mais formalizado aí com a entrada do SoftBank em 2019, então acho que o Paulo mostrou bastante aqui do crescimento dos investimentos na indústria, e foi justamente para seguir essa maré a favor que eu voltei aqui para o país para trabalhar nessa indústria, né? E tendo passado, comecei num fundo chamado ABC Ventures, que é onde fiquei alocado num projeto, inclusive na Egor, então tem uma certa proximidade aí com Porto Alegre. E só que pouco tempo depois que eu estava no fundo e estava trabalhando na Egor, juntamente com essa janela dupla, eu percebi que os investidores precisam estar um pouco mais na operação, né? Hoje tem muita gente investindo que sem nunca ter vivido o outro lado da mesa, e que era muito importante estar passando por essa experiência. Então foi aí que eu passei por uma jornada de operações em produto, tanto na D1 quanto na Rocket Chat, que também é de Porto Alegre, e mais recentemente fiz uma migração para Astela Investimentos. Contando um pouco da Astela, a gente somos um fundo aqui brasileiro, hoje fundado em 2008 pelo Edson Rigonati, pela Laura Constantini. É um fundo que hoje está indo para o seu 5º fundo, um pouco mais de 1 bilhão sob gestão. É um fundo do que a gente chama de early stage, então a gente está olhando para empresas, para fazer o primeiro investimento em empresas que estão no pre-seed, seed e série A, né, e eventualmente fazer o efeito de double down para aquelas empresas que a gente acredita que tem um potencial de seguir crescendo, né, e consequentemente maximizar nossos retornos também. A gente olha aqui na Astela a gente olha para modelos de negócio, a gente é agnóstico quando a gente fala de verticais, justamente por acreditar que a máquina que está por trás dessas empresas vão ser replicáveis. E quando a gente olha para uma indústria, para uma vertical só, a gente entende que ela é sazonal, né? A gente teve a onda de varejo, mais recente agora a gente está vendo uma onda muito forte de logística, e assim, subsequentemente, a gente vai vendo que outras verticais vão ser a do momento, né? Então, focando em modelos de negócio, a gente olha para SaaS, né? Empresas que vendem software como um serviço, marketplace, que são dinâmicas, né? De múltiplos lados, né? Um exemplo é o Mercado Livre, a Amazon, né? E para empresas B2C, como por exemplo o Nubank. Hoje, para se ter uma ideia, a gente vê aqui cerca de 1.300 empresas por ano, né? Esse número tem crescido aí num pace constante de 5% ao ano, mas o que tem chamado bastante atenção e que eu acho que vale estar comentando é justamente o amadurecimento desse ecossistema, onde a qualidade dos empreendedores que têm chegado tem aumentado drasticamente. Então, há cerca de 20, 25%, a gente tem visto um aumento de empreendedores qualificados, né, com projetos muito mais qualificados, e que são empreendedores, via de regra, que são de segunda viagem, ou seja, que já empreenderam, tiveram êxito e agora estão voltando para poder percorrer uma segunda jornada. E com isso, a gente também observa que esse mercado, ele conta com uma questão de eficiência de capital. Então, quando a gente fala de fazer um unicórnio, a empresa que chega até $1 bilhão de valorização, você tem empresas que fazem isso com 5 milhões de dólares até empresas que fazem isso com $1 bilhão, né? Como diria o Warren Buffett, se você quiser fazer um milionário, dê $1 bilhão para ele para poder montar uma companhia aérea. Só que a mediana para se fazer isso hoje está em 230 milhões global, né? Então a gente procura fazer parceria com as empresas que a gente acredita que tem uma vantagem competitiva no que tange uma fonte de água limpa, né? Tem um canal de distribuição proprietário num mercado que é atrativo, grande o suficientemente para poder garantir retornos e que a gente tenha a condição aqui de contribuir também para essa jornada. Bom, quando a gente fala dessa questão de eficiência de capital, acho que ela coloca bastante em questão o que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Então, a gente viu um movimento onde a gente tinha um mercado extremamente aquecido, né? Pessoas bastante capitalizadas, isso é um efeito, né, da baixa curva de juros global, seja Europa, Estados Unidos, eventualmente até Brasil durante um período, e isso fez com que os fundos tivessem a pressão de deployar capital numa velocidade muito rápida. E com isso causou, né, com que as principais métricas de acompanhamento do mercado de venture capital, de startups, elas aumentassem, né, fossem inflacionadas, né? Então, as principais métricas, se a gente for olhar para a saúde do mercado, a gente pode olhar para o
nível de graduação entre rodadas. Então, para as empresas que captam uma rodada seed, quantas que venham a captar uma série A e eventualmente uma série B, o tempo entre essas rodadas, o valor sendo captado por essas rodadas, a tração por essa rodada e valuation por rodada. Quando a gente pega todas essas métricas, a gente vê que o tempo por rodada ele estava muito menor. Então, para você ter uma ideia, em 2021 era um tempo que estava na média 9 meses, sendo que o normal de mercado a gente fala que de 18 a 24 meses a ser captado por rodada. Né? E a mesma coisa se aplica para as outras métricas. Né? Então, valuations extremamente esticados, com múltiplos extremamente esticados, valores sendo captados e por aí vai. Isso demonstrou uma demanda muito grande, né, por esses empreendedores para uma oferta que ainda está em crescimento. Né? E hoje a gente tem visto aí um pouco dessa seca, desse inverno, né, fundos com bastante dificuldade de captação, por mais que ainda tenha bastante dry powder, tem tido um movimento onde tem tido um ganho de senioridade das rodadas, onde as empresas vão conquistando, vão tendo termos menos atrativos para o empreendedor nos seus term sheets. Então, a gente voltou a ver liquidation preference e outras medidas provisórias aqui de proteção dos fundos sendo cada vez mais frequente. Né? E isso se arremete um pouco com a condição que a gente está de mundo atual. Né? Então, quando a gente olha para um ecossistema global, né, a gente vê que a gente tem um mercado de capital que está extremamente estressado. Você vê um banco central americano, Federal Reserve, com um balanço extremamente esticado, né, onde até a década de 70 ele tinha um lastro do ouro, e em 73 com Nixon ele fez a migração, né, para que a própria reserva, a própria segurança fosse o Fed. Então hoje tem um nível de alavancagem muito grande, né, e isso coloca em risco todo o sistema, porque o dinheiro que a gente está vendo aqui, talvez ele não valha aquilo que a gente tanto diz. E isso é um padrão, né, comum. Quando a gente olha para a história, a gente vê que grandes nações tiveram a sua moeda sendo predominante, ser a moeda de reserva da economia global. Né? A gente começou antes do século XVII com China, eventualmente Holanda com Fleming, depois a Inglaterra com Pound e eventualmente pós-Segunda Guerra Mundial com Bretton Woods, o dólar. E esse é um efeito que a gente vê ali, né, um ciclo que costuma durar aí na casa de 100 a 150 anos. E aí é algo que a gente está vendo que eventualmente isso vai acontecer para os Estados Unidos. Então, quando a gente fala de tendências, eu acho que é importante a gente tentar olhar o que essa história nos diz, ao mesmo tempo. Pessoal, estou com uma microfonia aqui, estou me escutando. Consegue me escutar bem? Opa, parou. Bom, então, continuando aqui, acho que é importante olhar para essa história, para entender para onde que o mundo está caminhando, para a gente começar a costurar, né, e desenhar esse novo amanhã. Né? E acho que um dos pontos que vale ser mencionado é que a gente vê um aumento, né, uma predominância de China nesse ecossistema total, né, ao mesmo tempo que a gente vê um sistema de governança do Partido Chinês, né, extremamente autoritário, qual talvez a frente democrática que a gente tem hoje no mundo não aceitaria esse movimento, e a gente tem, né, e a gente não tem uma segunda via de país que venha a estar representando isso. Japão, Europa são países, né, e regiões que já estão, de certa forma, em decadência. Né? Você tem pessoas com uma base demográfica invertida, né? Então pessoas mais idosas não trabalham, né, não têm capacidade produtiva como os novos e, consequentemente, são países que hoje estão, de certa forma, estagnados. Então, uma terceira via que aparece hoje, recorrentemente, são novas tecnologias que visam a descentralização. Né? E é aí que talvez alguns de vocês já tenham escutado falar de criptomoedas, blockchain ou até mesmo Web3, que é justamente onde entra um mecanismo de você ter uma parte que a governança da comunidade de uma nação, ela vem através de incentivos econômicos que são feitos via código. Então, é uma via, assim, factível, mas a gente está anos ainda de conseguir concretizar e solidificar. A gente vê que tem bastante volatilidade, incerteza e bastante também falta de acessibilidade e experiência de usuário para que isso seja adotado em massa ainda. Mas eu acho que essa é uma frente que vale estar sendo olhada, porque naturalmente é onde tem uma contraposição para onde que o mundo está caminhando e, consequentemente, oferece uma via alternativa que seja mais atrativa do que possivelmente ter uma China como um país que seja predominantemente, né, tenha a sua moeda como uma reserva mundial. Acho que um segundo ponto também que vale também estar trazendo aqui é quando a gente olha para revoluções tecnológicas. Né, essas revoluções, elas hoje, né, isso é a tese da Carlota Pérez, quem tiver interesse depois de procurar um pouco mais, ela diz que a gente está na quinta revolução
na quinta revolução industrial, digamos assim, né, tecnológica. Esses ciclos geralmente duram ali de 75 a 100 anos, né? A gente teve um primeiro ciclo, que foi justamente a Revolução Industrial, onde a gente está olhando aqui para máquinas, fábricas, canais, né? Uma segunda subsequente, quando veio para a Revolução do Vapor, que é onde teve a construção de ferrovias. A terceira é onde veio a frente do aço, né? E aí é aqui que entrou justamente um peso maior da engenharia, né? E engenharia vem de engine, né? Que é motor em inglês, e isso se aplica para engenharia elétrica, química, civil, naval, né? Então é aqui que a frente de engenharia se consolidou, né? E se tornou cada vez mais mainstream. E com essa frente trouxe, né, a quarta onda, que foi a do automóvel, do óleo, de plásticos, né, e da produção em massa. Então teve um alto grau de produção em massa, mas sem necessariamente estar tendo uma customização, uma flexibilização. Então tem até uma frase bem marcante assim, do Henry Ford, que é: você pode escolher seu carro, contanto que ele seja preto. Então ali foi justamente marcado por pela produção em massa. O que a gente vive hoje, a atual revolução, é a revolução da tecnologia, do microprocessador. Então, quando é uma revolução que começou ali na década 60, 70, né, e ela tem uma evolução clara, né? Toda nova revolução industrial, tecnológica, ela passa por alguns ciclos, né? Então, você tem primeiro o desenvolvimento de uma camada de infraestrutura. No caso, veio esses microprocessadores, é onde trouxe, né, os mainframes, né, aqueles hardwares com software que, por exemplo, a IBM vendia, que eram justamente grandes data centers que ficavam alocados ali nas empresas. Isso era marcado por alto custo de aquisição, né? Então, era um CAPEX para as empresas, e era muito pouco acessível para as massas, né? Então, somente grandes empresas que tinham capital para poder estar fazendo essa aquisição contavam com o acesso a essas máquinas. Num segundo momento, ali mais para o começo dos anos 2000, a gente viu a evolução do cloud, né? Então, quando a gente fala de um AWS, Azure da Microsoft ou GCP do Google, que são justamente esses data centers mais na nuvem, né? Então, você não precisa mais adquirir o hardware, o equipamento, e você pode simplesmente fazer isso tudo via software. Com essa frente é justamente onde vem as plataformas. Então, você começa com a infraestrutura, eventualmente traz as plataformas, para que eventualmente viabilize as aplicações e a frente transacional. Então, esses são os 4 principais itens que a gente vê em cada revolução, né? Hoje, a gente está nessa época das aplicações, que são o Salesforce da vida, são os SaaS, né? Então, por exemplo, quando você fala de uma Agro, quando você fala de uma Movidesk, Pocket Chat, enfim, são empresas que são aplicações que estão sendo powered justamente por essa cloud, por essa plataforma, né, que foi permitido pela infraestrutura, né? E o transacional é onde entra toda essa frente, não só financeira, mas de marketplaces também, né, onde você olha para empresas que estão tomando conta de múltiplos lados e estão intermediando transações. Bom, acho que existem alguns movimentos, né, e aí voltando para a perspectiva histórica e como que isso pode nos ajudar a moldar um pouco mais esse futuro. Quando a gente olha para a Segunda Guerra Mundial, foi um período onde teve um grande avanço tecnológico, né, seja do desenvolvimento da internet, que começou pelo Estado, né, só foi privatizado ali em 94, que eventualmente passou a ser desenvolvido pelas empresas, né, e teve adoção à massa, quanto também, né, tecnologias de, por exemplo, GPS, né, que posteriormente vieram ser cada vez mais adotados pelas massas. O evento que a gente vive hoje é justamente o Covid, né? E uma das tendências que o Covid acelerou bastante, então disse que o Covid acelerou 5 vezes mais a revolução tecnológica do que a Segunda Guerra Mundial fez. Porque a revolução que a gente vive hoje é uma revolução que se chama Revolução do Verde, né? Então a gente tem visto cada vez mais recorrente e frequente as discussões sobre problemas climáticos, né? E toda a nossa luta para conseguir fazer com que a gente amenize os custos dos futuros, né? Que o mundo que a gente vai deixando para os nossos filhos, netos e bisnetos vai ser um mundo que vale e é possível tá vivendo, né? E o Covid trouxe justamente uma aceleração dessa adoção digital. E isso faz com que polua-se menos, né? Então as pessoas que antes tinham que pegar um transporte, se locomover para o trabalho, hoje não precisam, da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês de Floripa, eu não precisei pegar um avião, pegar um Uber para ir para o aeroporto, pegar um avião e desse avião ir para aí, eu estou conseguindo
falar com vocês daqui. Então, isso já tem um efeito muito grande. Da mesma forma que se a gente pensar também como que isso afetou outras empresas, como, por exemplo, empresas de assinatura digital. Quando a gente olha o caso aqui da ClickSign, que é uma empresa que faz justamente assinaturas eletrônicas, é uma empresa que teve um crescimento de 8 vezes nesses últimos 2 anos, 20 e 21, somente por conta dessa adoção digital, né? Então, todas as empresas que antes, tinham como processo, né, legados, fazer essas assinaturas em mão, se viram obrigadas a estarem fazendo uma virada de chave para conseguir estar conversando com essa nova realidade, né? E aí, voltando para o começo, né, e onde que a gente está no ciclo, todo começo de ciclo, por ser pouco acessível para as massas, ele acaba por disseminar uma distribuição, uma desigualdade de distribuição de renda muito grande, né? E só a partir do momento onde ele passa aí para as massas, ele se comoditiza, né, e ele adere para as pessoas, a gente pode dar o exemplo de, por exemplo, os smartphones, que hoje a população, assim, até a populações mais carentes tem acesso a essa ferramenta, até ele se comoditizar, a gente vê que essa distribuição de renda, ela é bastante assimétrica, né? Então, isso é algo que, a partir do momento que a gente passa pelo período de instalação, né, a gente passa por algumas crises, seja a crise dot-com bubble ali do início dos anos 2000, crise financeira final da primeira década do século 21, aí agora Covid, é onde se vive um período de 25 a 35 anos, o que se chama de a Era Dourada, né, que é onde se permite, onde se pode colher os frutos de toda essa revolução e onde toda essa revolução passa a ser acessível para as massas, né? Então, quando a gente para pensar para onde que esse mundo está indo, acho que tem 2 assuntos muito interessantes também que vale estar sendo refletido. Como permitir uma distribuição de renda mais igual, e acho que isso é onde entra também uma questão de blockchain, Web3, que é justamente permitir com que os criadores de conteúdo absorvam boa parte do valor que está sendo gerado, e não as grandes plataformas, né, como Facebook, Google e afins, né? E esse período, ele é muito marcado, e o segundo é justamente essa frente verde, né? Que tipo de inovação, né, que traz não só uma melhoria da qualidade de vida do dia a dia, né, mas também do meio ambiente, que consequentemente reverberar para a população como um todo. Acho que, para fechar, acho que talvez vestindo um pouco do meu chapéu aqui mais de VC, quando a gente fala de olhar para empresas, a gente procura arbitragens, a gente procura como que a gente consegue comprar por menos e vender por mais, né? Daí que a gente vai tirar um lucro. Existem 4 principais fontes de arbitragem que talvez sirvam como modelo mental para poder estar se pensando do que poderia ser inovações a serem feitas. Tá? A primeira ela vem sobre o custo de aquisição. Então, toda empresa hoje, ela está preocupada com como que ela vai adquirir novos clientes, né? E qual que é o custo para fazer isso. Então, existe disrupções de canais que são tradicionais. Quando a gente pega um exemplo de, por exemplo, Gillette, né, que era uma empresa bastante tradicional, e traz o Dollar Shave Club, que começou como vídeos, né, e assinatura, e conseguiu atingir audiências muito grandes, ele simplesmente disruptou o canal de distribuição tradicional que Gillette fazia, que era em meios físicos, né, em vendas de prateleiras, supermercados, farmácias e afins, para conseguir fazer uma venda onde a pessoa consegue receber isso na sua casa, de uma certa recorrência, para que você consiga, enfim, fazer sua barba ali com até cômico, né, com um gilete novo sempre que necessário. A segunda frente é uma frente do que a gente chama de lifetime value. Lifetime value é quanto de valor que o cliente deixa para a empresa, né, ao longo do período que ele está com você. E para prorrogar, para estender esse lifetime value, a gente tem visto cada vez mais a necessidade da digitalização do relacionamento, né, o que permite maior capilaridade de como que você entrega esse serviço, né, e a qualidade com que você entrega esse serviço. A gente viveu no passado uma era onde quem definia isso eram as empresas. Lembra do exemplo do Ford? Você pode escolher o carro contanto que ele seja preto. Hoje não, hoje o cliente quer se educar normalmente dentro da plataforma e ele gostaria de fazer mudanças, migrações ele mesmo, sem ter que falar com ninguém. Então, essa digitalização do relacionamento, né, e da forma de como se faz as coisas também é um ponto de atenção bem grande e tem trazido cada vez mais novas formas de aquisição também, como, por exemplo, o que se fala bastante hoje de Product-Led Growth, né, que é justamente como se adquirir, monetizar, engajar com os clientes somente através do produto, né, sendo bastante light no que tange capital humano. A terceira frente é justamente empresas que são
asset lights, né? Ou seja, que fogem dessa dependência do investimento em CAPEX. Né? Então, a gente tem exemplos grandes aqui, como, por exemplo, a indústria de carros. Né? Quando você vai fazer um aluguel de frotas, né, como a Localiza, Movida, hoje você tem um exemplo de, por exemplo, a Covvi está trazendo soluções de aluguel, né, sem que ela seja detentora da frota. Da mesma forma que Uber suplantou a indústria do táxi, né, ou eventualmente Netflix, a do cinema, né, e de blockbusters para ter materiais físicos. Então, são business que mudam, né, de uma dinâmica de estar olhando para CAPEX e passa a estar olhando muito mais para uma dinâmica de tecnologia e de despesas operacionais, né, ou OPEX. O quarto item é um item que tem ficado cada vez mais comum também, que se chama de Network Effects, que são o famoso efeito de rede. Né? O efeito de rede, ele significa que o produto ele fica melhor conforme novos clientes entram. Né? E para que isso aconteça, você tem que ter um valor sendo gerado maior. Então, por exemplo, quanto mais você usa, né, o Instagram, mais atratividade isso vai ter para os seus colegas estarem entrando. Quanto mais amigos estarem ali presentes na plataforma, mais você tem a tendência de continuar utilizando. Né? E quanto mais você usa, mais você vai estar gerando dado e mais a plataforma também vai poder te dar a recomendação do que poderia ser mais útil para você. Então, esse efeito de rede, ele não só gera um efeito de aquisição com um custo de aquisição muito baixo, como também ele cria uma vantagem competitiva, uma barreira de entrada muito grande. Né? O que no passado era indústrias, né, muito de capital intensivo, como indústrias de óleo, de aço e afins, hoje a gente vê que justamente, né, os monopólios atuais, eles são advindos desses efeitos de rede que acontecem não por nenhuma influência governamental, como se era feito no passado, mas muito mais por justamente a construção dessas comunidades, dessas redes que protegem as empresas. E a gente tem casos hoje mais recentes, como por exemplo o Facebook, que tem perdido bastante para o TikTok, e tem sido um tema recorrente aí, recente, né, de como que ele consegue se posicionar. Então a pergunta que fica também esses monopólios não necessariamente não conseguem ser disruptados, né, apesar de que eles têm um efeito de consolidação muito grande, que foi o que o Facebook fez com o Instagram, eventualmente comprando o WhatsApp, e assim sucessivamente. Então, quando a gente olha para essas 4 arbitragens, são onde a gente consegue também identificar que tipo de benefício, né, e construção de valor, de produto, que a gente pode estar trazendo no B2B, principalmente. Né? E aí acho que talvez só para deixar uma pitadinha das revoluções tecnológicas que a gente falou, e passamos ali pela revolução industrial, vapor, aço, automóvel e tecnologia, se diz que a próxima revolução ela vai ser uma revolução biotecnológica. Né, que é onde a gente vai ter justamente os dispositivos onde vão nos ajudar, né, a virarem super-humanos, ajudar com déficits, doenças e afins, né, só que é uma fase que ainda está nesse processo de instalação. Né, então a gente vê frentes como, por exemplo, a Neuralink, do Elon Musk, que tem trabalhado bastante nisso, mas é muito pouco acessível, a gente não encontra isso ainda em qualquer lugar. Né, então acho que vale manter o olho aberto aí para o que vem nessa nova onda também. Bom, o que eu pensei aqui em compartilhar com vocês é isso, animado aí para as perguntas eventuais. Foi um prazer, obrigado pelo tempo e paciência de todos. Perfeito, receba nossos aplausos aqui do auditório, o pessoal está te aplaudindo. Né, e obrigado, Vitor Pajaro, por compartilhar o seu conhecimento conosco aqui no seminário Tendências e Expectativas do Mercado de Trabalho da Engenharia.